Às vezes, quando eu olho para esse mundo, ele já não faz sentido para mim. É outra língua, outros desejos, outra forma de viver. E então eu me sinto sozinho. Essa é a minha Babilônia. Cheia de ídolos que seduzem, zombarias que ferem a fé, uma sociedade tóxica que dia após dia tenta arrancar a minha alma. Mas como vou viver numa terra que não é o meu lar? Enquanto eu respirar, terei que caminhar entre as ruínas da cidade dos homens, como alguém que sabe que não pertence a este lugar. E mesmo que isso me custe a vida, mesmo que o fogo dessa cidade caída tente me consumir, meu coração permanecerá firme em quem eu sou agora, firme na mensagem que fui chamado a levar. E quando minha história tiver fim, quero me apresentar diante do meu rei e dizer: eu não me rendi aos ídolos, eu obedeci a tua voz, eu não me curvei à Babilônia. Bom dia, sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Esse é o início da nossa série no livro de Daniel. Para você que nos visita, é uma grande alegria ter todos vocês aqui. Para vocês que são da casa, é uma grande alegria receber vocês aqui. Bom reencontrar todos vocês e ter a oportunidade de iniciar uma nova série. E antes de iniciar a mensagem de hoje, eu gostaria de dar alguns detalhes sobre essa série para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa é uma série de 10 mensagens no livro de Daniel. Nós vamos estudar todos os capítulos de Daniel, são 12 capítulos, o que significa que os capítulos 10, 11 e 12, a última mensagem, nós vamos ter todos eles condensados em uma só, porque se trata de uma visão. Nós vamos chegar lá, mas a proposta dessa série é mostrar que nas narrativas do livro de Daniel e nas visões que ele apresentam, nós somos convidados a viver uma vida de fidelidade a Deus na Babilônia que nós vivemos. Nós somos cidadãos da cidade dos céus, mas nós vivemos na cidade dos homens. E enquanto aqui, nós queremos viver de uma maneira que agrade esse reino de Deus. Mas esse é um livro que traz muitos desafios. O livro de Daniel, se você já leu recentemente, não são somente as historinhas que você vê nas Bíblias das crianças. Não são somente as historinhas que na maioria das vezes nós contamos para as crianças. O livro de Daniel tem histórias com detalhes que são muito diferentes do nosso mundo, com observações sobre a vida que são inesperadas às vezes, mas de maneira mais interessante é um livro apocalíptico. É um livro que tem uma série de visões e imagens que não fazem muito sentido para nós. Por isso, eu gostaria de, no início dessa série, já deixar os valores dessa série bem claros, com todos os desafios que essa série tem, e por todos esses que nós vamos passar durante a exposição desse texto, eu quero que você lembre que o convite dessa série é para que a gente tenha uma vida fiel a Deus nesse mundo. Esse é o grande propósito da série. Se eu pudesse resumir o propósito dessa série em uma frase, eu diria que nós podemos viver em fidelidade a Deus em uma sociedade que é tóxica à nossa fé. Nós estamos em um ambiente que é hostil à nossa fé, um ambiente que se opõe às nossas convicções, aos nossos comportamentos, que se opõe aos nossos valores. Por isso, antes de iniciar essa mensagem ainda, eu gostaria de apresentar para vocês tudo o que você precisa saber para entender Daniel. E aqui parece clickbait de internet, não é verdade? Eu vou dar 3 elementos para vocês em que você vai entender perfeitamente todo esse livro, pelo menos o começo dele. Em primeiro lugar, eu gostaria de situar vocês na história com a seguinte pergunta: como é que nós chegamos na Babilônia? Se você leu o primeiro versículo desse texto, você vai perceber que esse livro começa com uma história muito triste. O povo de Deus foi levado pelo rei da Babilônia, de Jerusalém, para morar na Babilônia. O texto diz o seguinte: no terceiro reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. Jerusalém foi sitiada. E nos dias de Daniel, a elite
da cidade foi levada embora, a elite do país foi levada embora. E esse era o modelo de expansão do Império Babilônico. Eles pegavam os mais sábios, os mais ricos, os mais inteligentes, os mais influentes, e eles traziam de volta para a capital, para que esses pudessem ser treinados nos conhecimentos da Babilônia e pudessem ser representantes da Babilônia, inclusive para esse povo que foi dominado. A história de Daniel começa nesse ambiente horroroso de exílio. E se você lembra um pouquinho da história de Israel, você deve entender por que isso está acontecendo. Se eu pudesse fazer um breve panorama para vocês, eu diria o seguinte: a história de Israel começa com Abraão sendo chamado para construir um povo, uma família que abençoaria todas as famílias da terra. Ele sabia que o seu chamado era para abençoar todas as famílias da terra. Os seus filhos vêm nessa descendência e por causa de problemas históricos e por causa de fome, eles acabam parando no Egito. E lá no Egito, eles se tornam escravos. Escravizados em uma terra estrangeira, eles aprendem a devoção ao Senhor. E um grande ato da misericórdia de Deus os liberta. O êxodo, a redenção do povo. Eles são redimidos, eles saem da escravidão e eles são chamados para uma vida com o Senhor. Agora eles experimentam a redenção por causa de um cordeiro que foi imolado no lugar do povo. Eles foram poupados e desfrutam de liberdade. Deus os tira do Egito e passa 40 anos tirando o Egito do povo. Leva o povo para a sua terra, o lugar onde eles criariam a cidade, onde eles colocariam o templo. E ali nós vemos juiz após juiz, um pior que o outro, como líder dessa nação. Até que Deus levanta um profeta. E através desse profeta, Samuel, ele entende que a sua missão agora era apresentar um novo evento, um novo momento da história de Israel, que nós conhecemos no seu reinado. Através da vida de Samuel, nós vemos um homem chamado Davi, um garoto, sendo levado como rei. E aqui inicia a era de ouro de Israel. O rei Davi, com prosperidade, instituem-se uns cultos, o louvor, a adoração. E o povo começa a desfrutar de uma prosperidade jamais vista. E por causa de toda a prosperidade que eles estão enfrentando, o coração deles foi tentado a abandonar o Senhor. E a monarquia davídica começa a ruir nos seus descendentes. As pessoas esquecem a lei de Deus. O povo não se lembra mais da obediência. Já não presta mais culto com o coração, somente com os lábios. Deus levanta profetas para que diga ao povo, se eles não se arrependerem, eu vou ter que mandá-los para o exílio. Se eles não se arrependerem, eu vou ter que levá-los para a Babilônia. E o povo de coração endurecido não deu voz, não ouviu a voz dos profetas. Eles continuaram seguindo no seu próprio caminho. E Deus os levou para o exílio, para que eles experimentassem a escravidão, o oposto da redenção no êxodo. Esse é o momento de Daniel. Eles estão em uma terra estrangeira, de outra língua, outra cultura, outro povo, outro modo de viver. E nesse ambiente, eles estão aprendendo a esperar por um reinado restaurado em Israel. Eles estão olhando para suas dores e misérias, na expectativa de que Deus vai fazer um grande milagre e vai tirá-los de lá. Esse é o momento deles, esperando a redenção, esperando o retorno para a sua cidade, enquanto eles são peregrinos em terra estrangeira. Mas existe um segundo elemento que eu gostaria de perguntar para vocês, de quais são os paralelos que esse momento da história de Daniel tem a ver com a nossa cidade, ou com o nosso momento. E se nós pensarmos em paralelos, existe um paralelo teológico muito interessante para ser observado aqui, porque nós estamos numa experiência como a de Daniel. Daniel, como nós sabemos, ele era do povo de Israel, ele recebeu a sua redenção no Egito, mas estava vivendo como exilado na Babilônia, na esperança do reino de Deus ser restaurado. E nós cristãos hoje, nós que conhecemos a Cristo Jesus, nós também fomos redimidos pelo sacrifício de um cordeiro sem máculas. E nós agora somos chamados para ser povo de Deus,
Mas nós estamos vivendo nesse mundo ainda. Nós estamos exilados aqui. Nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. A nossa cidadania é dos céus. A nossa cidadania é do reino dos céus. Mas nós vivemos no império desse mundo, esperando a realização do reino. Daniel esperava a vinda do Messias, nós esperamos a sua volta. E nesse momento, nós também somos exilados. Nós também estamos em um lugar que não nos pertence. Mas mais interessante ainda, existem elementos históricos ou paralelos históricos que nos ajudam a entender que o livro de Daniel não é só pertinente para nós por razões teológicas. Ele é também pertinente para nós por questões históricas. A Babilônia era o centro econômico do mundo. Se você quisesse ir para um lugar bem-sucedido, você iria para a Babilônia. Se você quisesse fazer negócios, Babilônia. A moeda da Babilônia era a moeda do mundo. A língua da Babilônia ela era a língua do mundo. Se você quisesse ganhar dinheiro e ser bem-sucedido, para onde você iria? Para São Paulo. Quer dizer, para a Babilônia. Exatamente como a nossa cidade, que recebe do mundo inteiro gente buscando prosperidade e sucesso. A Babilônia era um centro intelectual. O maior centro de formação de profissionais da Babilônia era situado lá no mundo antigo, era situado na Babilônia. Se você quisesse estudar em uma grande universidade, você iria para a USP da Babilônia. Lá eles ofereceriam um treinamento para você, incrível, para que você se torne um babilônio bem-sucedido, como a nossa cidade tem oferecido para o mundo. E a Babilônia era um centro de dominação. Ela queria que a sua cultura fosse a cultura do mundo. Ela queria que a sua cultura se espalhasse. Ela queria que a sua pontualidade, a sua excelência nos negócios. Ela queria que o seu modo de fazer negócios com outras cidades, outros estados, outros países, seguisse o modelo da Babilônia. Como nós fazemos na nossa cidade de São Paulo também. Nós temos muitos paralelos entre a nossa cidade e a Babilônia. E agora que você sabe tudo o que você precisaria saber sobre o livro de Daniel e a Babilônia, eu gostaria de dizer para você, seja bem-vindo à Babilônia. Porque esse lugar onde nós moramos, onde nós vivemos, esse é o nosso exílio. A nossa Babilônia é aqui. E é aqui que nós vamos aprender a ser povo de Deus, no meio desse mundo perdido, no meio desse lugar. E é aqui que o livro de Daniel vai ser tão pertinente para nós, que nós vamos aprender a viver como povo de Deus, na cidade dos homens. E antes de iniciar essa série, vamos orar? Pedindo para que o Senhor abençoe esse tempo que nós vamos ter aqui, de aprendizado da sua palavra. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, pedindo a tua orientação e a tua sabedoria. Nós estamos diante do Senhor, clamando por iluminação do teu Espírito, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor use a sua palavra para falar no nosso coração, que essa mensagem seja uma mensagem que alcance os nossos corações, seja uma mensagem que transforme as nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em morar na Babilônia, ou morar nesse mundo em que nós vivemos, existem algumas perguntas que são muito importantes. A primeira delas é, como é que nós vamos viver aqui? Como que nós vamos viver nesse mundo perdido, nesse mundo que não é de Deus, nesse mundo que é marcado por valores que não são do reino de Deus? E entre os cristãos existem basicamente duas perspectivas. Alguns cristãos acreditam que a única maneira de viver de maneira fiel nesse mundo é rejeitar totalmente esse mundo. Esses são aqueles que dizem, vamos para Atibaia, porque lá em Atibaia nós vamos fugir da grande cidade. Nós vamos fugir dos grandes perigos. Lá em Atibaia nós estaremos protegidos na nossa cultura cristã. Lá nós temos academia evangélica, lá nós temos escola evangélica, lá nós temos um centro de formação de sacerdotes. Lá em Atibaia nós seremos protegidos do mal, porque o mal está lá fora, o mal está no mundo, nós somos pessoas boas. Existe um segundo grupo. O segundo grupo vai dizer, na verdade não. Na verdade a pressão desse mundo é muito forte. Na verdade nós temos que nos assimilar.
Por que não fazer cultos que se pareçam com baladas, bares que se pareçam com encontros evangélicos? Por que não fazer dos nossos encontros dominicais uma rave? Por que não fazer uma festa? Por que a gente não se junta a eles? O primeiro grupo tem um lema, e o lema deles é: vamos fugir deste lugar, baby. E agora vocês entenderam por que eu não canto. Talvez eles não usem esse porque esse é muito profano para eles. Talvez eles usem: não vamos nos misturar com essa gentalha, Kiko. O segundo grupo diz: se nós não podemos vencê-los, nós vamos nos juntar a eles. Mas eu quero que você pare por um momento e pense no pessoal que está saindo de Jerusalém. Pense por um momento nas famílias que foram saqueadas, nas casas que foram invadidas por soldados imperiais, que roubaram a sua família, que tiraram os seus filhos de perto de você, que destruíram a sua casa, que destruíram a sua cidade. E agora eles pegam grupos de pessoas dessa cidade, e eles estão levando de volta para a Babilônia. E eles estão indo em direção à sede do mal. A Babilônia era vista como o centro do mal para os judeus. Era onde a moral era distorcida. Era onde a adoração era distorcida, os falsos deuses, os muitos deuses. Eles estão sendo levados para a Babilônia. E eu tenho certeza que a caminho da Babilônia eles estão pensando: como é que nós vamos viver lá? A assimilação para eles era impossível. Eles estavam indo para o exílio porque tinham se assimilado a outras nações. Eles já tinham abandonado o Senhor. Maior fracasso do que o que eles já estavam experimentando era impossível. Talvez estivesse no coração deles: então, nós vamos lá. Nós vamos morar na Babilônia. E lá, nós não vamos nos envolver com nada, com ninguém. Nós vamos rejeitar aquela cultura. Nós não vamos nos misturar com eles, porque nós somos um povo especial, um povo separado. E pior, pessoas que falavam em nome de Deus se levantaram como profetas, que diziam: quando vocês chegarem lá, não se envolvam com aquela cidade. Outros profetas estavam dizendo: não só não se envolvam, fiquem tranquilos, vocês estão voltando, é só um período curto. Imagina você entrando na Babilônia com a sua família. O que é que você faria? Tendo profetas de Deus dizendo: não se misturem com essa gente. Foi então que Deus levantou um profeta chamado Jeremias. E Jeremias resolveu mandar uma carta para o povo. E imagina que você está entrando na Babilônia, seus primeiros dias, e você precisa de uma palavra de conforto de Deus. E quando você chega lá, alguém tem em mãos a carta que o profeta Jeremias enviou lá de Jerusalém, com as palavras de Deus. Alguém pega essa carta e põe-se a ler para a comunidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para se casar com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhos, multipliquem-se e não diminuam. Busque a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei e orem ao Senhor pela Babilônia, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e os adivinhos que existem no meio de vocês vos enganem, não deem atenção aos sonhos dele, eles estão profetizando mentiras, eu não os enviei. Eles estão dizendo: não se misturem, vai ser rápido. Deus está dizendo: vai ser longo, demorado. Façam suas casas, habitem em Jerusalém, na Babilônia. Deus estava conclamando o seu povo
a habitar em Jerusalém. Por quê? Na Babilônia, mas por quê? Da nossa perspectiva, faria muito mais sentido rejeitar a Babilônia, proteger os nossos filhos da influência da Babilônia, cerceá-los dos avanços do mundo mau. Mas Deus tem uma visão maior do reino dele. A visão que Deus tem é que ao deportar o seu povo para a central, para a sede da Babilônia, é que lá ele faria uma embaixada do seu reino. Lá ele faria um posto avançado da sua própria influência. Ali é o lugar onde o povo de Deus vai mostrar o que é o reino de Deus. É ali que aqueles que são cidadãos dos céus vão viver na cidade dos homens, em sua influência. Gente como eu e você, que não moramos nessa terra, mas que fomos enviados pelo Senhor para estar aqui. E aqui somos chamados para dar testemunho. E aqui somos chamados para marcar a presença do reino de Deus. Não para fugir do mundo, não para se esconder, mas para corajosamente viver uma vida fiel na nossa Babilônia. Esse é o ambiente da história de Daniel. É nesse contexto que a história de Daniel nasce, em que Deus está corrigindo os falsos mestres que diziam, não se misturem, não se envolvam. Deus está dizendo, não. Façam negócios, prosperem, se envolvam, porque agora essa é a casa de vocês. É aí que eu vou estabelecer o meu reino. Porque o meu reino não é uma cidade. Meu reino não é um templo. O meu reino transcende a todos esses limites geográficos. Na Babilônia, eu vou colocar súditos do meu reino. Eu e você. Nós somos súditos do Senhor. Nós somos súditos do seu reino. E o Senhor chamou a cada um de vocês, eu e você, para morarmos aqui, na cidade de São Paulo, como testemunhas, como marcadores da sua presença. Mas aí vem a sua pergunta então, como é que a gente vai fazer isso? Como poderíamos fazer isso? E eu gostaria de ler com vocês o capítulo 1 de Daniel e mostrar que o início da história de Daniel apresentam 3 princípios de como nós podemos exercer influência do reino de Deus nesse mundo caído de trevas. E o primeiro elemento que eu gostaria de dizer para vocês, que Daniel nos ensina, é que nós vamos precisar aprender a ter fidelidade à nossa identidade. Nós precisamos entender que a Babilônia e o nosso mundo de hoje tem todo o interesse de que a sua identidade seja aniquilada. Ele quer de todos os modos, esse mundo quer de todos os modos destruir a sua identidade cristã. Esse mundo não quer que você tenha na sua identidade Cristo. Ele não quer que você tenha valores de Cristo na sua identidade. E esse mundo vai fazer de tudo para que esses valores desapareçam na sua vida. Observe o que acontece em Daniel capítulo 1. Nós lemos no versículo 3. Depois que esses jovens chegam à Babilônia e eles são separados, o rei ordenou a Aspenaz, seu chefe dos oficiais, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. A primeira coisa que a Babilônia fez com esses jovens foi isolá-los. Nós vamos tirá-los de perto das suas famílias. Nós vamos separá-los. E nós vamos trazê-los para a presença do rei. Porque aqui eles estão separados da sua comunidade. E separados da sua comunidade, eles não vão se lembrar da sua identidade. Mas não somente isso. Eles foram separados com o propósito de servir. E para isso eles precisariam de quê? Eles deveriam ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Não somente eles vão ser separados, eles vão ser doutrinados. Eles vão receber doutrina, linguagem, conhecimento babilônico. Eles vão ser transformados na Universidade da Babilônia. Eles vão receber uma nova linguagem. Ali na Babilônia, eles vão ser treinados para pensar como gente da Babilônia, para falar como gente da Babilônia, para que eles tenham as doutrinas da Babilônia cravadas nas suas próprias vidas e na sua perspectiva.
E um processo de assimilação muito intensa vai acontecer nesse processo. Porque da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. E eles receberiam tratamento durante 3 anos e depois disso eles passariam a servir ao rei. Durante 3 anos, isolados, doutrinados e assimilados, esses jovens estão sendo chamados para se tornarem babilônios. Parecido com o que acontece com as nossas universidades. Nós os isolamos dos seus familiares. Nós os doutrinamos nas escolas. Nós os doutrinamos com os conhecimentos desse mundo, com as perspectivas e valores desse mundo. E nós queremos que eles sejam assimilados, que eles vão às festas, que eles comam, que eles bebam, para que eles tenham os valores desse mundo. Que eles experimentem drogas, que eles aproveitem as festas para virar do avesso. Essa é a estratégia da Babilônia. Mas existe um elemento na história de Daniel que ainda é mais intenso do que o nosso, porque o texto diz que eles tinham vindo de Judá. A impressão que nós temos é que eles sabiam quem eles eram e de onde eles tinham vindo. A impressão que nós temos é que eles sabiam quem eles eram. Parece, inclusive, que eles vieram de famílias fiéis, porque todos os garotos que aparecem nessa narrativa têm nomes que exalam famílias fiéis. O primeiro nome desse garoto é chamado de Daniel, que significa Deus é o meu juízo. O nome desse garoto era um lembrete de que Deus é quem executa o juízo. Esse era um garoto muito provavelmente criado em uma família que ouviu sobre Deus e quem Deus é. E ele tinha consciência de quem ele era, e o seu próprio nome era um lembrete da grandeza de Deus. Ananias, Yahweh é gracioso. É um Deus que exerce misericórdia e graça. Um outro jovem, cujo próprio nome era um lembrete de quem Deus é. Misael, Yahweh é meu auxílio. Outro nome que representa quem Deus é e o que Ele faz. E Azarias, que significa quem que é como meu Deus. O juízo, a graça, o auxílio e a grandeza de Deus estavam estampadas no cerne da identidade desses garotos. Eles são marcadores da graça de Deus no mundo em trevas. Mas o que é que a Babilônia vai fazer com esses garotos? Não vai permitir que esse lembrete fique perto deles. E a primeira coisa que eles fazem com esses garotos foi: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel ele deu o nome de Belsazar, que significa Bel proteja a sua vida. Bel era uma entidade, uma divindade pagã da Babilônia. A mudança do seu nome não era somente um exercício de autoridade. Era um lembrete de que aqui na Babilônia você não pode ter o seu Deus. Nós vamos remover qualquer menção do seu Deus nessa terra. A Ananias eles deram o nome de Sadraque, que significa comando de Acu, uma outra divindade pagã da Babilônia, no seu próprio nome. A Misael eles chamaram de Mesaque, que é quem é como Acu. E Azarias, Abdinego, que significa servo do Deus Nebo. Essa mudança de nome colocadas para eles talvez não faça muito sentido para nós, porque nós não convivemos. Nós não temos ideia do que significam esses deuses. Mas e se o seu nome fosse de repente mudado para Exu? Quem é como Exu? Servo de Exu, a serviço de Odara, ou uma das divindades que nós conhecemos, como você se sentiria? O cerne da tua própria identidade, o teu nome, sendo alterado para celebrar divindades pagãs. Você pode falar, não, mas isso não acontece com a gente. Não. Quando você passa pela faculdade e você se forma, você se torna o quê? Você já não é mais o Ami. Você é, agora, o especialista em TI. Agora o seu nome é a sua profissão. Você já não é mais o Eduardo, você é o jornalista. Você já não é mais o Felipe. Você já não é mais a Gabriela.
Agora, a tua identidade é definida pela tua formação. Você está a serviço dos deuses desse mundo. E a tua profissão te permite fazer negócios. E a tua especialização te permite fazer bons negócios e ganhar muito dinheiro. Você já não é mais o filho dos teus pais. Agora você é um adulto responsável por você mesmo. E antes do seu nome, vai a sua credencial. Por quê? Porque o treinamento da Babilônia quer tirar de você tudo o que lembre o seu Deus. Ela quer afetar tudo, inclusive a tua própria identidade. O espírito da Babilônia quer destruir a tua identidade em Cristo. Ela não quer que você se lembre que você foi resgatado. Ela não quer que você lembre que você é redimido. Ela não quer que você se lembre que foi por causa da ação graciosa de Deus que hoje você tem vida e vida abundante. E o que Ele faz? Ele faz com que a tua própria identidade seja movida por esse mundo terrível. Você é um funcionário de uma empresa. Você é um gestor de uma equipe. Você é o professor de uma escola. Você é o músico que trabalha com alguém. Mas essa não é a tua identidade. A tua identidade é filho de Deus. A tua identidade é resgatado em Cristo Jesus. A tua identidade é seguidor de Jesus Cristo. Você serve com a tua profissão nesse mundo. Você serve como professor. Você serve como profissional. Mas você não é isso. Mas a Babilônia quer que você acredite que sim. E nós, tolos, temos caído nisso todos os dias. Nós, tolos, temos deixado que esse mundo mude a nossa identidade, porque nós acreditamos que se nós não nos prostrarmos aos poderes da Babilônia, nós não seremos bem-sucedidos nos negócios, que se nós não adotarmos os procedimentos desse mundo, nós não seremos bem-sucedidos. Nós temos que permitir essa mudança de identidade, porque o nosso sucesso profissional depende disso, mas, meus irmãos, é exatamente essa a idolatria da nossa Babilônia, é exatamente essa a idolatria do nosso mundo, de que o trabalho vale mais que a nossa vida, de que o salário vale mais que a nossa fé. Nós estamos sendo cozinhados em um mundo que nos diz que é isso que realmente importa. E nós estamos adotando, dia após dia, aspectos, visões deturpadas de identidade, porque nós permitimos que a Babilônia e o seu reino definam os nossos valores. É por isso que nós temos que ter fidelidade na nossa identidade cristã. É por isso que nós precisamos constantemente pregar o Evangelho para o nosso próprio coração. É por isso que o Evangelho de Cristo Jesus tem que estar tão perto de nós. É por isso que nós temos que lembrar que nós somos caídos, desesperadamente corruptos, resgatados por Cristo Jesus para viver pela fé para Cristo Jesus. Nós precisamos desse testemunho vivo dentro de nós, porque senão nós vamos fracassar em sermos fiéis à identidade que nós temos em Cristo Jesus. O chamado de Deus não é para que você saia do seu trabalho, meu irmão. O chamado de Deus é para que você seja cristão no seu trabalho. Ao invés de levar o seu trabalho para casa, leve Cristo para o trabalho. O objetivo de Deus é fazer uma sede do seu reino no lugar onde você está. Lá, entre pessoas que não conhecem o Senhor, é para você ser um representante do reino, uma base avançada, um testemunho de Cristo Jesus. E talvez você pense, esse é um trabalho muito difícil. Esse não é um trabalho para qualquer um. Não, não é. Não é. É por isso que nós precisamos ser fiéis na dependência de Deus. Se você acredita que você pode, de repente, ir contra a Babilônia inteira sozinho, você está enganado. Se você acha que, de repente, porque você finalmente entendeu que a sua identidade é em Cristo, em primeiro lugar, do que todas as outras coisas, você vai precisar de muita dependência do Senhor, porque na Babilônia, essa identidade não importa. Os valores desse reino não importam. Aliás, parecem tolice para as pessoas. É por isso que você tem que aprender o que Daniel e os seus amigos já sabiam. Eles vão precisar depender do Senhor. E aqui acontece uma virada na história que é muito interessante.
Porque até esse momento a Babilônia está apertando esses garotos, mudando esses garotos. Mas olha só o versículo 8. De repente, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Do nada, esse garoto está tomando uma decisão que pode custar a sua vida. O texto apresenta essa decisão como se fosse somente uma passagem, mas... E essa decisão é de ir contra todo o império. Esse garoto, provavelmente 15, 16 anos, está olhando para o poder da Babilônia e dizendo, aqui não. Imagina o teu estagiário olhando para você e dizendo assim, você quer que eu faça esse trabalho? Eu não vou fazer. Como assim, querido? Que tal procurar um outro emprego? Na Babilônia o mercado era um pouco diferente. Quando você tromba no seu chefe, você morre. Você pensou, por um momento você pensou que você gostaria de ter esse poder também, né? Mas a gente orou hoje que Deus é um Deus perdoador, a gente pode pedir perdão por isso também. Mas na Babilônia era assim, se você se levanta contra o rei, você está se levantando contra o exército mais poderoso do mundo. Ele vai terminar a sua vida. E tem muita gente que olha para esse texto e diz assim, está vendo? Daniel decidiu não se contaminar com as coisas do rei e com o vinho. Ele decidiu levar uma vida abstêmio. Olha só que bonitinho, ele não vai comer bacon. Ele não vai comer porco. Talvez. Porco provavelmente ele não comeu mesmo, porque isso seria uma ofensa terrível para ele. Vinho ele vai aparecer bebendo em outros momentos no livro e a gente vai chegar lá. Qual que era o problema de Daniel? O problema de Daniel é que a Babilônia queria tirar tudo dele. Tudo. A sua identidade, o seu país já tinha sido tirado, sua família já tinha sido tirada, o seu nome tinha sido tirado. Mas a Babilônia queria remover as convicções religiosas desse garoto. Ele falou, aqui não. Você pode tirar o meu país de mim. Você quer que eu seja argentino? Tudo bem. Aloha, hermanos. Cá estamos. Não tem problema. Você quer tirar-me perto da minha família? Não tem problema. Você quer me chamar de Juan? Não tem problema. Não tem problema. Pode me chamar. Juan Exu de la Rua. Pronto, não tem problema. Eu atendo. Mas você não pode exercer suas práticas de adoração ao seu Deus. Daniel disse, aqui não. Aqui não. Se eu não posso levar a minha fé a sério, eu não vou levar a minha fé, eu não vou viver nesse lugar. Eu prefiro enfrentar o risco da morte. Mas você sabe uma coisa que me chama a atenção em Daniel? Que essa é uma decisão muito de Instagram, não é? Esse é o horário que se ele fosse um jovem dos nossos dias, ele teria feito um vídeo para viralizar, não teria? Ele vai se dizer assim, eu não admito esse tipo de intolerância religiosa. E eu quero convocar todos vocês que estão sofrendo intolerância em todos os lugares para as 10 da manhã, na frente da USP. Nós vamos fazer um piquete. Nossa, piquete descreveu a minha idade, né? Piquete foi feio, né? Daniel não faz isso. Daniel, ele diz o seguinte, ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. A ética de Daniel era muito interessante. Ele sabia dos seus compromissos religiosos, mas ele entendia as estratégias de poder, as estruturas de poder. Ele não age em badena. É um compromisso de conflito com o mundo, na pessoa do rei. Ele está se levantando contra. Mas ele vai dizer, eu preciso de permissão para isso. Eu vou fazer isso de uma maneira que seja correto para a minha fé e correto para esse momento de vida para esse momento que eu estou passando de vida. Mas tinha um probleminha. A pessoa para quem ele pediu ajuda disse o seguinte para ele, eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se eles vos achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei pode pedir a minha cabeça por causa de vocês. O pedido de permissão de Daniel não era somente um problema para ele, a pessoa que ouviu o pedido podia morrer. Certamente esse não era uma boa alternativa, mas olha só o que acontece.
Então ele diz, eu peço que você faça uma experiência com os servos durante 10 dias. 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e de água para beber. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem bebida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Vamos fazer um teste? Faz o que eu estou te pedindo por 10 dias. Vai ser escondido. Mas você vai ter a chance de avaliar quem que vai estar melhor, quem que vai estar mais saudável no final. E aí você pode ter um outro problema aqui, porque no nosso mundo isso aqui seria uma excelente defesa de uma dieta vegana, vegetariana. Águas e legumes. Não é sobre isso esse texto. Esse texto é sobre o que acontece em um período de 10 dias. Se eu te der água e legumes por 10 dias, baseado no que você conhece a respeito do seu corpo, qual é a chance de você ficar mais bonito no final? Água e cenoura, pepino. Como que você vai ficar? Vamos supor que você coma muita cenoura. Você vai estar laranja translucente depois de 10 dias. Isso não tem nenhum pouquinho de cara de saúde. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão propondo uma dieta nova, estão propondo uma famosa dieta de Daniel que vai dar saúde e vitalidade espiritual para a sua vida? Não, meus irmãos. Eles estão se colocando diante da morte para demonstrar que eles dependem do Senhor. É o que Deus pode fazer em 10 dias que faz toda a diferença. E muito interessante é que passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os que comiam a comida do rei. Como assim? Isso é um milagre! Você acha que foi a dieta que fez eles mais bonitos e mais fortes? Você acha que foi a determinação dele que causou essas coisas? De maneira nenhuma! Eles abriram as portas para que Deus operasse na vida deles de maneira miraculosa. Eles estão mais fortes. Eles estão mais saudáveis. E aqui nós temos um outro probleminha, porque quando nós imaginamos um jovem forte, nós imaginamos alguém assim, que vai para a academia. Nós imaginamos que um jovem forte, ele lembra o Marquinhos. Ele é sarado, ele faz educação física, ele acorda às 5 da manhã para fazer abdominal. E cá entre nós, seria um baita de um milagre se você comesse água e cenoura e ficasse igual ao Marquinhos. Mas o mundo antigo, saúde e beleza não era como para nós. Saúde no mundo antigo e beleza seria alguma coisa parecida com esse aqui. Eles eram mais fofinhos. Eles eram mais gordinhos. Se você olhar as informações que nós temos da Babilônia no mundo antigo, naquilo que chegou de material para nós, em inscrições que chegaram para nós, você vai perceber que o rei é forte, os soldados são fortes, mas os sábios em volta dele são tudo fofinho e baixinho. Eles são carecas. Imagina um adolescente com 15 anos, tomando água e comendo cenoura, e de repente, ele parece o mestre dos magos assim. Cara, isso é um milagre. Isso é um grande milagre. Se nós estivéssemos procurando sabedoria, em quem você iria? Nos nossos dias, forte e belo, nós iríamos para o Luizão. Eu ia falar com o Luizão, forte e belo é o Luizão. Com aquele bigode ali ainda, com certeza. No padrão babilônico, nós iríamos para o Rodrigo, que é mais sábio. Mas nós não podemos perder de vista no que está acontecendo aqui, meus irmãos. O que está acontecendo aqui é que o espírito da Babilônia quer destruir os compromissos desses garotos. Ele está dizendo que você não pode ter os seus compromissos religiosos aqui. Nós somos um Estado laico. Não traga a tua religião para cá. Existe uma linha, você entrou no trabalho, naquela linha a sua religião fica para trás. Nós não queremos a tua visão religiosa, nós não queremos os teus compromissos religiosos aqui dentro. E pior, a agenda da Babilônia sempre vai colocar mais coisas para você fazer do que você consegue realizar. E de repente, o teu sábado foi tomado pelo teu trabalho,
teu domingo foi tomado pelo teu trabalho, porque a Babilônia não quer que você tenha seus compromissos religiosos. Quarta noite, grupo pequeno, tem festa da firma. Domingo de manhã tem caminhada no parque, nós vamos fazer uma grande passeata com amigos que estão celebrando a cura, que estão lutando pela cura de um câncer específico. Tem uma maratona para correr, tem um exercício para fazer, tem uma nova reunião, tem um novo trabalho, um novo projeto. Porque a Babilônia não quer saber dos teus compromissos religiosos. Ela vai encher a tua agenda de coisa para você fazer, para que você não tenha espaço para os teus compromissos com Deus. Ela quer destruir a tua identidade e os teus compromissos. Ela quer que você esqueça quem você é e a quem você pertence. Porque se você estiver isolado da sua família, debaixo da doutrinação da Babilônia, você vai se tornar um babilônio como eles são. E a grande tragédia, meus irmãos, é que nós estamos passando pelo mesmo processo de treinamento todos os dias. E nós estamos ok com isso. E nós estamos de boa com isso. É por isso que nós precisamos ser fiéis na dependência de Deus. O que esses garotos disseram foi: se o Senhor quiser que a gente viva aqui, Ele que intervenha. Nós vamos depender dEle. Seu chefe vai marcar com você uma reunião, quarta-noite, no horário do teu GP. Você diz: eu não posso participar, porque eu tenho compromissos com a minha família de fé. E você diz: Senhor, eu vou depender do Senhor, porque essa é uma decisão que não pode ser só minha. Se eu quiser viver como influente do teu reino nesse mundo, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa aqui. Sabe aquele novo projeto que vai consumir a tua agenda? Que você vai trabalhar horas e horas e horas e horas e horas e não vai mais ter fim? Talvez você tenha que dizer não. Porque ele vai te tirar da tua família, vai te tirar da tua igreja, vai te tirar da tua comunidade. Sabe aquele projeto de plantão atrás de plantão? Sabe, de correr atrás de resolver mais coisa e mais coisa? Talvez você tenha que aprender a ser mais fiel na dependência do Senhor. Porque eu sei que lá no fundo você acredita que se você não se dobrar diante dos ditames da Babilônia, você não vai ter sustento. Eu sei que você acredita que se você não fizer tudo o que você precisa fazer, você nunca vai ter a sua prosperidade que você sonha. Eu sei que você sonha em aposentar em 5 anos. Mas será que é isso que Deus quer para você? Que você ganhe tanto dinheiro agora e você passe o resto da sua vida esperando a vida passar? Ou será que Deus quer você nos próximos 35 anos enfiado na sua empresa como um agente do reino? Por que dinheiro é tão importante? Por que posse é tão importante? Por que conforto é tão importante? Porque esses são os valores da Babilônia, meus irmãos. Esses são os valores desse mundo. E nós estamos encharcados dele por todos os lados. Pressionados por todos os lados. Essa não é a nossa vida. Esse não é o testemunho de Daniel. Esse não é o lembrete que o Senhor nos faz essa manhã. Nós precisamos depender mais do Senhor e sermos mais fiéis nessa dependência. Nós precisamos abrir espaço na nossa agenda para que Deus faça os milagres que Ele precisa fazer na nossa vida. E nós precisamos de coragem para isso, meus irmãos. Mas isso não é fácil de fazer, não é? A gente não vai sair de repente fazendo isso. A gente não vai sair e falar: pronto, agora sim, entendi. Amanhã, a partir de amanhã, não aceito mais nenhuma reunião. Não vou fazer mais nenhum projeto e vou ser medíocre o resto da vida. Não é isso que o Senhor está te ensinando. Lembra, o Senhor disse: plantem, sejam prósperos. Ele não está dizendo para você fazer voto de pobreza. Isso não é o chamado da Escritura. Ele está dizendo que a tua identidade lá fora tem que ser do reino. A tua dependência lá fora tem que ser ao reino de Deus. E é por isso que a gente precisa aprender a confiar na soberania de Deus. Existe um elemento no texto de Daniel 1 que é maravilhoso, meus irmãos. Porque eu falei para vocês sobre o exílio, eu falei para vocês sobre como o povo foi parar lá, como a disciplina está acontecendo, como coisas terríveis estão acontecendo nesse processo. Tudo o que tem acontecido na vida desses garotos tem sido ruim no seu contato com a Babilônia. Tem 3 versículos nessa passagem que são incríveis. O versículo 2 diz o seguinte: o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor.
Quem levou o povo para o cativeiro? Foi o Senhor. Na nossa visão pequena do reino, nós não conseguimos imaginar que isso é uma coisa boa. Porque reino bom é o reino que a gente tinha lá. Lá era bom. Lá a gente tinha o templo, lá a gente tinha todas as facilidades da nossa cultura, da nossa língua. Não, o Senhor está levando o seu povo para lá. Eu posso ser bem honesto? Foi o Senhor que te trouxe aqui. Ele te colocou nessa cidade, Ele te colocou no trabalho que você está. Você fala, não, mas eu trabalho com um monte de jornalista, com visão marxistas, de esquerdas, okístas. É isso, meu irmão. É isso. Como é que eles vão conhecer o reino de Deus se eu não estiver lá para falar para eles? Como é que eles vão conhecer o Evangelho de Cristo Jesus se eu não estiver lá para falar para eles? Ai, que trabalho horroroso que eu vivo, estão me sugando a vida. É isso, a vida é assim mesmo, a vida na Babilônia é isso. Ou você está sendo sugado pela empresa, ou está sendo sugado pela pobreza. É essas opções que você tem. Você vai ter que trabalhar no ambiente onde você está. E se foi Deus que te colocou lá, como um agente do reino? Mas olha só que interessante. Quando fala sobre o teste de Daniel, e você vê que aquele homem muda de opinião de eu estou com medo de morrer, para vamos tentar fazer isso aqui. Olha o que acontece entre essas duas coisas, versículo 9. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Quem mudou o coração daqueles servos que trabalhavam com Daniel para que eles fossem generosos com Daniel e permitissem um teste? Foi Daniel? Foi a habilidade retórica de Daniel? Foi a capacidade? Não. Foi o Senhor. Daniel decidiu ser fiel na dependência. E Deus, na sua soberania, mudou o coração da pessoa que cuidava dele. Eu sei que você pensa que essas coisas não acontecem hoje. Você realmente acredita no seu coração que Deus é incapaz de mudar a mente do seu chefe. Eu sei que você morre de medo disso. Mas quanto tempo você tem orado por isso também? De Deus, eu preciso tomar uma decisão difícil, eu quero depender do Senhor, mas eu preciso que o meu chefe mude de opiniões sobre esses assuntos que dizem respeito à minha identidade, aos meus compromissos. Isso é depender, confiar na dependência dele, isso é confiar na soberania dele. E se Deus não quiser mudar e fazer de você um agente de mudança lá dentro? Mas olha só que interessante. Eles passaram por 3 anos bebendo água e comendo cenoura. Sendo treinados em todos os conhecimentos da Babilônia. Todos os conhecimentos da Babilônia. Imagina, Daniel entrou na USP e fez letras. Depois de letras, ele fez ciências sociais. Depois ele fez biologia. Ele aprendeu o cosmos, como ele funciona, em um mundo que existe sem Deus, que tudo é pelo acaso e vai pelo acaso, que eles são somente moléculas. Aí você fala, que ambiente horroroso! Pois é, Deus colocou Daniel lá. E olha só o que ele diz. E Deus deu conhecimento a esses 4 jovens, e inteligência em toda literatura e sabedoria. Literatura de quem? Da Babilônia. Eles eram peritos nos conhecimentos da Babilônia. Às vezes a gente tem medo de que a universidade vai estragar os nossos filhos. Não é a universidade que estraga os nossos filhos. É a falta de compromisso que nós ensinamos para eles, porque quando eles chegam na faculdade, eles abandonam a fé. O problema não é a Babilônia. A Babilônia está pronta para nos consumir a todo momento. A Babilônia quer aniquilar a nossa identidade e os nossos compromissos. Mas não é o estudo do Big Bang, não é o estudo da evolução que vai afetar a fé do seu filho. O que afeta a fé do seu filho é que ele nunca foi treinado para viver na Babilônia. O que afeta a fé do seu filho é que ele não entendeu que o mercado é o Deus desse mundo e que nós estamos prostrados diante dele. Esses garotos tinham um compromisso com Deus de quem aprendeu dentro de casa a enfrentar esse mundo. Mas por que Deus faria desses garotos? Por que Deus usaria esses garotos para eles se tornassem peritos nas ciências dos dias dele? Porque Deus queria embaixadores no centro da Babilônia. Gente que vivesse os valores do reino dele.
E para isso, eles precisavam conhecer a língua dos babilônios. Eles precisavam conhecer a literatura dos babilônios. Eles não precisavam adotar a literatura dos babilônios. Eles não precisavam adotar os deuses babilônicos. Mas eles poderiam ser peritos. Imagina se os nossos irmãos, médicos, ortopedistas, especialistas em mão direita, porque tem 2 mãos no corpo humano, específico. Você fala, por que esse cara estuda tanto isso? Porque Deus quer um embaixador na medicina para cuidar de gente nesse mundo. Porque ali ele pode ser um farol da graça de Deus e do reino de Deus. O problema não é ser perito nessas áreas. O problema é acreditar que isso é tudo. E nós cometemos esse erro muitas vezes. Mas olha só o resultado dessa história, é sensacional. O rei conversa com eles e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você percebeu que o narrador não chama esses garotos pelos nomes que eles ganharam na Babilônia? Você percebeu que esses garotos continuam honrando o Deus deles? Que eles continuam vendo que Deus é juiz, que Ele é gracioso, que ninguém se compara a esse Deus? Percebe que, da perspectiva do narrador, esses garotos não mudaram no final do treinamento? Eles não são Misael, eles não são Abednego, eles não são garotos doutrinados. Eles mantiveram a identidade deles. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos encantadores do reino. Sabe o que é mago encantador? É gente que mexe com conhecimento oculto. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, mas essas são pessoas peritas no conhecimento da astrologia. É gente que lida com aquilo que nós vamos chamar de baixo espiritismo. Daniel era mais sábio que os sábios desse mundo. Quem fez isso? Deus fez isso. Mas a história termina com uma nota sensacional. Porque a impressão que você tem quando lê o texto é que esses garotos vão ser destruídos pelo império. Que eles vão ser abraçados, abordados e consumidos. Mas o texto termina. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Quem é o rei Ciro? Rei Ciro é um rei que vai chegar na história de Daniel. Que é o rei que vai libertar o povo de volta do cativeiro. Nabucodonosor, os seus sábios, nos dias de Ciro, já morreram todos. Já passaram. O império da Babilônia, que parecia indestrutível de tão poderoso, passou. E sabe quem sobreviveu? Daniel. Quem que viveu para contar a história? Quem? Daniel. E é muito interessante que ele conecta justo com Ciro. Ele poderia ter dado a data. Ele poderia ter dito, olha, e ele viveu pelos próximos 70 anos. Ele escolheu dizer, ele viveu até o dia que Deus tirou o povo de lá. Para dizer que Daniel confiou na soberania de Deus e desfrutou do privilégio de ver o fim do exílio. A verdade é que o espírito da Babilônia quer remover Deus da sua vida em todos os aspectos, meus irmãos. Prestem atenção, esse mundo quer tirar Deus da sua vida. Mas nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus tem controle sobre essas coisas. E que aquilo que Ele nos chamou a fazer, Ele nos capacita a fazer. E nós precisamos ter coragem, como Daniel. Nós precisamos entender que nós podemos ser fiéis a Deus no meio da Babilônia. Nós não precisamos dos nossos reinadinhos. Nós não precisamos das nossas confrarias. Nós não precisamos erguer grandes muros para proteger-nos do mundo lá fora. Nós só precisamos ser fiéis a Deus, nesse lugar onde o Senhor nos chamou a viver. Qual é a conclusão dessa mensagem, então? A mensagem é que nós podemos viver em fidelidade a Deus em uma sociedade que é tóxica à nossa fé. Meus irmãos, nós podemos. Mas se você chegou até aqui nessa mensagem, achando que essa fidelidade
é fruto do seu poder, eu quero te lembrar, não é. Se você se sente incapaz, eu queria dizer para você, você entendeu essa mensagem. Porque nós somos incapazes. Daniel confiou na soberania de Deus. Deus fez por ele o que precisaria ser feito. Mas eu vou dizer que eu e você temos algo ainda maior. Nós temos um privilégio ainda maior do que o de Daniel. Nós temos algo que Daniel ansiava ver e que nós já recebemos. Porque nós conhecemos alguém que é maior que Daniel. Alguém chamado Cristo Jesus, que foi exilado do céu até nós. O texto diz que ele se torna carne e ele vem viver entre nós nesse mundo caído e corrompido. Esse Cristo Jesus, ele é tentado em todas as coisas como nós. Ele sofreu todas as coisas como nós. Mas ele não cedeu à tentação, e ele não cedeu ao pecado. E ele foi fiel até a morte. Daniel correu o risco da morte. Jesus Cristo enfrentou a morte na sua própria obediência, obediente até a morte e morte de cruz. Mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E ele não somente viveu até o fim do reinado desse mundo, ele é o Rei eterno, que oferece vida eterna. Por isso, para nós, para vivermos em fidelidade na Babilônia, nós podemos olhar para Cristo, o verdadeiro e maior Daniel. O Cristo que morreu no meu e no seu lugar, que nos chamou para um novo e vivo caminho, que nos chamou para uma vida ressurreta. E no poder de Cristo Jesus, eu e você podemos enfrentar os perigos desse mundo. Eu e você podemos seguir o exemplo do nosso Senhor e sermos capacitados por Ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque nessa manhã nós ouvimos a Tua mensagem, a Tua exortação, e nós somos lembrados do Teu grande amor por nós. Nós somos lembrados que esse mundo quer nos consumir. Nós somos lembrados que esse mundo quer destruir a nossa identidade, os nossos compromissos e a Tua presença em nós. Mas nós queremos ser fiéis a Ti. Nós queremos honrar a nossa identidade em Cristo. Nós queremos honrar os compromissos que temos com o Senhor. E nós queremos depender da Tua soberania. Por isso, Senhor, nos ajuda a entender o exemplo de Cristo Jesus, que pode nos levar a viver nesse mundo caído e deturpado, de um modo que agrada ao Senhor e que é compatível com os desafios que o Senhor nos oferece. Senhor, nos ajuda a viver nesse mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.